O Naldo Rosa está por aqui mandando boa noite. Cebolinha vem para o Palmeiras, se vier só para a próxima temporada. O contrato do Cebolinha termina em dezembro. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. O Cebolinha tem deixado bem claro que não tem a intenção de renovar. Mas isso tudo muda, né? Porque, por exemplo, enquanto o Felipe Luiz era o técnico, por mais que viesse jogando bem, e estava jogando bem, o Cebolinha não conseguia ter regularidade, não conseguia ter sequência. A impressão que se tinha de que sempre o Plata e o Samuel Lino, por mais que não fizessem nada, sempre estavam à frente do Cebolinha. Isso incomodava bastante o Cebolinha. Agora, com a troca no comando, vamos ver como é que o Cebolinha sai com o Leonardo Jardim, enfim. Meio que reseta toda a situação, né? Todo mundo começa do zero para mostrar serviço para o novo técnico português. Guimarães Seguros. Boa noite, Nicola. Essa história do Danilo no Palmeiras, o quanto é verdade? E quais novidades tem no Palmeiras essa semana? Guimarães, eu vou te contar o que eu ouvi de uma pessoa que eu considero muito séria do staff do Danilo. Foram duas tratativas entre Palmeiras e Danilo. A primeira delas, quando o Danilo cogitava ir à justiça para pedir a quebra do contrato no Botafogo, e essa cogitação se deu porque o Botafogo devia muita coisa. O Botafogo foi avisado dessa tentativa do Danilo e correu para acertar absolutamente tudo, ou seja, o Danilo precisou desistir da ideia porque não teria êxito na ação. Depois disso, o Palmeiras sugeriu, por meio dos empresários ao Botafogo, a compra de 50% dos direitos econômicos do Danilo por 8 milhões de euros. Só que vale a lembrança de que o Danilo custou 22 milhões de euros. Então, além de não colocar muito dinheiro em caixa, o Botafogo teria um prejuízo. Pagou 22 por 100, venderia 50% por 8 milhões de euros, quando na verdade deveria vender por 11. O Botafogo descartou o negócio e o Danilo tem jogado muita bola, tá bom? Carlos Eduardo Pou. Nicola, sobre o Danilo no Palmeiras não faz sentido. Ele tem jogado de 8 no Botafogo e não tem lógica ele ir para o Palmeiras, onde já tem pelo menos 2 na posição. Carlão, cara, o Danilo tem uma liberdade no Botafogo poucas vezes vista na carreira dele. Ele, de fato, parte como um 8, mas pisa muito na área adversária, né? Tanto ter feito gol, cara, ele tá batendo falta. Outro dia o Botafogo teve uma falta próxima à área, ele que bateu e a bola saiu com perigo do gol. Quase ele marca um gol de falta. Hoje o Palmeiras está bem servido para essa função, de fato, né? Não seria uma prioridade. Até porque o Marlon Freitas pode jogar de 8, o Andréas Pereira pode jogar de 8, você tem o Lucas Evangelista para jogar de 8, enfim. Vem da Costa do Marfim a mais nova esperança do Palmeiras de venda gigante, milionária para o futebol europeu em alguns meses. Tudo porque Koné, atleta de apenas 18 anos de idade, que atua como zagueiro e chegou de forma definitiva ao Verdão no ano passado, tem deixado excelente impressão. Esse jogador foi descoberto pelo Palmeiras quando tinha 16 anos de idade e ainda atuava na Costa do Marfim. A partir daí, existia uma parceria e o Koné vinha de tempos em tempos para o Palmeiras, ele não poderia se mudar antes de completar 18 anos de idade. O que aconteceu no ano passado? Desde então, a performance do atleta no time sub-20 chama demais a atenção. A expectativa é de que ele se confirme ao longo de 2026 como titular absoluto da equipe sub-20, já disputou jogos do Campeonato Brasileiro e estreia na Libertadores da categoria no próximo domingo. Para que, ao longo dessa temporada, seja utilizado no time de cima. João Paulo Sampaio, gerente da base Alviverde, e os demais representantes do Palmeiras nas categorias inferiores apostam demais nesse atleta, imaginando que ele tem perfil, potencial e futebol para ser enorme destaque no time principal e no futuro não tão distante, uma venda das mais significativas. Palmeiras que se acostumou a fazer grandes negócios, como por exemplo em relação a Estevão, Hendrick, Vitor Reis, entre outros. Você já ouviu falar do Koné? Já viu ele jogando? Usa o espaço para comentário e registra também o que você pensa sobre atletas africanos que aos pouquinhos vêm sendo contratados por times brasileiros. Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Eu escutei ontem a voz da sabedoria que me disse, aliás, vozes da sabedoria. Uma estava lá, está aqui, outra sentada aqui nessa cadeira. Os dois disseram, vai ser Palmeiras magro, placar mínimo. 1 a 0. Não, o Zinho falou 2 a 0. Depois mudou para 1 a 0. Ele mudou? Começou com 2 a 0, começou te acompanhando, o Zé Elias. 5 segundos depois mudou para 1 a 0. Que hora? Pega o VAR aí, que ele falou que menos de 2 nem ia aceitar. Eu fui o mais dadivoso, o menos econômico, falei 3 a 0. Errei feio, Vitor Birner.
algumas perguntas. Você achava que o Vitor Roque ia começar? Não, já sabíamos que ele estava no banco. Você sabia que o Arias estaria no banco? Já sabíamos. Então você foi ousado. Eu acho que... O Palmeiras tem muitos jogadores. Eu acho que olhando a escalação, eu teria apostado, não me perguntaram, 2-0 para o Palmeiras. Como Zé Elias. E o jogo foi mais difícil do que eu imaginava, apesar do Palmeiras superior. Difícil de ver também, hein? Porque o Novo Horizontino marca muito bem, porque o Novo Horizontino aceitou, lidou com 1-0 contra com muita tranquilidade, porque o Novo Horizontino quis sair vivo para o jogo de volta e conseguiu. Tem razão. Essa era a proposta do Novo Horizontino, levar a decisão para a cidade do Novo Horizonte. Até me lembrei, quando estava vendo o jogo, daquele torcedor que foi entrevistado pelo Vladimir Bianchini, antes, aqui no nosso programa, antes do jogo, que ele disse, não, a gente saindo vivo de lá, a gente recupera aqui. Eu acho complicado, porque o Palmeiras tem um placar que lhe dá vantagem do empate. E todo mundo sabe que é muito difícil fazer gol no Palmeiras. E para jogar... O Novo Horizontino lá tem 100% de aproveitamento no Paulista. E perdeu um pênalti aqui. Mas para jogar com as características do Novo Horizontino em casa, ele vai ter que mudar o seu procedimento quando joga como mandante. Porque quando joga como mandante, ele é bem posicionado e sai no contra-ataque. Ele atrai o adversário para sair do contra-ataque. E desde quando o Palmeiras se incomoda com o time que o ataca? O Palmeiras se incomoda mais quando o time se defende. Então, mas exatamente. Já que o Palmeiras tem essa vantagem de 1-0, o Palmeiras pode jogar... Eu duvido que o Palmeiras jogue recuado, atrás, esperando o Novo Horizontino. Acho que eu não me fiz entender. Você não está te entendendo? Acho que eu não me fiz entender. Por favor, senhor Osvaldo. Eu vou repetir. Às vezes eu tenho dificuldade de comunicação. Pega uma luzinha, sabe aquela luzinha que você escreve, desenha, depois você apaga? É o seguinte, o time do Grêmio Novo Horizontino é um time que joga atrás esperando o comportamento do adversário. Tanto que o Novo Horizontino só sofreu 2 gols em casa nessa temporada. Fez 17, né? Hã? Acho que fez 17 e segundo o Rafael Prats, é o time com menos posse de bola de todos os times do Campeonato Paulista. O time se posiciona... Ontem teve 25%, né? O time se posiciona para que ele seja reativo, que ele possa, sabendo a pressão do adversário, sair em velocidade no contra-ataque, tem jogadores para isso. Se o Rômulo jogar, se o Grêmio Novo Horizontino pagar R$1 milhão de reais... O presidente ontem disse que as chances são grandes. Ele disse que ia conseguir um patrocinador, né? Que é um patrocinador para isso. Mas está no contrato e está no contrato, tem que ser respeitado. Você pode discutir um montão de outras coisas, mas o que está escrito tem que ser respeitado. Indiscutível. É o mínimo que deve se fazer no futebol. Vale para um como vale para o outro. Mas você sabe que essa cláusula às vezes me deixa... Eu não consigo entender. Eu não sirvo para jogar no seu time, mas para jogar contra você tem que pagar. Sabe, tem umas coisas porque que eu concordo com a cláusula. Eu também. O outro é proprietário. O proprietário às vezes paga parte do salário. Só falta deixar o cara jogar contra. E paga mesmo. Então, pagava o salário inteiro para jogar no Ceará. Paga parte do salário, aí tem a ver, né, Zé? Não, aí tudo bem, se paga o salário, beleza. Mas assim, numa grande maioria das vezes não é assim, né? O jogador já sai, olha, se jogar contra tem que pagar multa, ou senão não pode jogar. Só muda de opinião quando tem aquela cláusula no final do empréstimo que você é obrigado a comprar o jogador. Aí eu concordo, não dá para proibir. Sob qualquer outra circunstância, eu concordo com a cláusula. Eu, se fosse presidente, também não permitiria que jogasse contra o meu time. O que você achou do jogo, Zé Elias? Boa noite, Plirra. Boa noite. Boa noite, Pascoal. Grande Biner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É jogo de final, né? Final é sempre assim, jogo duro. O time... final, né? Hã? Mas não tinha cara de final, né? Sim, mas depende da forma como você imaginava o jogo, né? Se você imaginava um jogo mais fácil para o Palmeiras, 2-0, 3-0 e tal, aí você fala, pô, jogo chato. Mas foi um jogo muito bem detalhado em termos de parte tática, estratégias, o desenrolar do jogo, né? Um ataca, outro defende, depois descansa, recupera, sai no contra-ataque. São jogos difíceis. O time do Novo Horizontino é muito bem treinado pelo Ederson, tem bons jogadores. Né, o time do Anderson consegue... O Anderson é pilhado, né? Ali no banco. E ele passa isso pro time, né? Então, essa chance, para mim, tem algumas coisas que não dá para perder em decisão. Aí foi... Essa é uma chance que não dá para desperdiçar. Aí, não era tão simples de fazer o gol aí. Não, ele passou na bola. Não, o de trás, não é o Robson, o outro. Esse é o lance do pênalti. Esse é o lance do pênalti. Esse é o lance do pênalti. Esse é o lance da penalidade marcada aí, em campo. Mas eu acho que pelo preferido árbitro de nosso apresentador do programa. Jesus Maria Cuda, Candançã, ninguém merece.
E você viu o que fizeram lá, o Abate e a Dayana? Ah, brilharam. Então. Brilharam na pré-Libertadores. Então. Ah, que dupla também. Ramon Abate Abel e Daiane Muniz. Então, mas eu acho que foi o jogo dentro Para quem não sabe, só rapidinho, a Daiane estava no VAR ontem, num jogo pela pré-Libertadores e participou de forma decisiva na anulação de um gol, num lance muito semelhante ao do Gustavo Gomes no último final de semana, onde ela não deu pênalti ontem, ela deu a falta que acabou invalidando o gol do Sporting Cristal. Gol marcado pelo Viseu, ex-Flamengo. Vai lá, Zé. Então, eu acho que começou o jogo... Time do Paulo Autuori. Eu, particularmente, acho que daqui a pouco o Andrés, eu acho que tem que jogar um pouquinho mais, porque tem um rapaz aqui que vai incomodá-lo em relação à qualidade de jogo, a fazer o time do Palmeiras jogar e participar ativamente na questão de marcação. Eu acho que o Lucas Evangelista daqui a pouco começa a incomodar, porque o Marlon junto com ele ali, um pé direito, um pé esquerdo, eu acho que... Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.